Olá a todos, vamos dar início a mais um podcast da DOF, em parceria com a Sandof. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre especialidade DTM na prática clínica. E o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Rodrigo Teixeira. Então, faço das minhas palavras a do professor e a da Lisa. A gente está muito feliz em ter o senhor aqui hoje. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Pode ser? Pode começar. Um prazer estar aqui com vocês. A pergunta é: como é o mercado de trabalho e quais são as principais demandas que aparecem no consultório? Tá ótimo. Bom, deixa eu me apresentar para todos aqui, essa gravação. Eu me chamo Rodrigo Teixeira, eu trabalho com DTM há 19 anos. Em julho agora faz 20 anos. Então, estou quase completando 20 anos de atendimento clínico de pacientes com DTM, né? Há mais tempo do que, aliás, quase o mesmo tempo aí de criação da especialidade. Eu atuo aqui em Belo Horizonte e hoje, essencialmente, a maior parte do meu tempo é dedicado aos atendimentos, né? E é um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir, tá bom? Fiquem à vontade aí também para a gente não ficar preso só essas perguntas. Se alguém tiver alguma coisa a mais para colocar, por favor. Bom, a pergunta é como é o mercado de trabalho e quais são as principais demandas que aparecem no consultório, né? O mercado de trabalho, a gente pode dizer que tem até um paradoxo, ao mesmo tempo que é um mercado muito específico, né? A pandemia, por exemplo, potencializou muito aí e aumentou muito as nossas demandas. É um mercado que sofre influência, portanto, de situações como a que vivemos, né? Ou seja, quando a gente vai avaliar o nível de conhecimento que o profissional tem que ter na área, se a gente considerar isso, a gente vai perceber que não tem muitos profissionais no país, são cerca de 1.450 especialistas em DTM, que têm um conhecimento aprofundado para lidar na área, né? Então, numa pesquisa recente que nós fizemos, até na própria Sociedade Brasileira, nós identificamos que desse total, cerca de 11% somente viviam só com a especialidade. Então, eu acho que isso ajuda a entender um pouco o mercado de trabalho, né, Caroline? Ou seja, não é uma especialidade que normalmente propicia ao cirurgião dentista trabalhar de forma única nela e sobreviver e montar grandes serviços, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma crescente demanda, né? Sobretudo das queixas musculares, ou seja, das disfunções musculares. E também dos casos de bruxismo, né? Que acabam sendo atendidos por nós. Né? O dentista, com uma formação generalista, ele tem condições de atender esse paciente também, mas, muitas vezes, pacientes que têm casos de bruxismo, que envolvem outros fatores, acabam chegando também no nosso consultório, tá? Então, é um mercado de trabalho, assim, do ponto de vista de rentabilidade, é difícil você sobreviver só dele, mas é possível, né? Mas, quando você olha no horizonte, a tendência é só aumentar o número de pacientes, já que nós lidamos, entre outras coisas, com o resultado aí de excessos, né? Como o estresse, ansiedade, sono ruim, enfim, tudo isso, tá bom? Algum complemento, alguma coisa a mais? Acredito que o acesso à informação também, né, é uma especialidade que nem todo mundo tem um conhecimento de que existe. Não. Sim, aliás, sim, né? Você tá certa, tá? Nem entre os próprios dentistas, né, existe esse conhecimento. Acho que são poucas as universidades que têm a DTM como um departamento ou uma cadeira, né? Muitas faculdades, universidades acabam transmitindo ao aluno esse conhecimento dentro de outras cadeiras, né? Como a prótese, a ortodontia, muitas vezes com um viés de formação ainda. Mas realmente não é uma especialidade conhecida pelo público em geral, né? Nem mesmo até por colegas dentistas, né? A gente tem dificuldade. Os médicos, por exemplo, quando tem que encaminhar, muitas vezes encaminham para o cirurgião bucomaxilo ou para o ortodontista, casos que originalmente deveriam ser enviados para nós, né? Justamente por esse desconhecimento. Uhum, perfeito. A segunda pergunta é: como é a associação do profissional clínico com o cirúrgico?
Sim, existe uma linha muito tênue, né, entre os tratamentos, onde termina, né, até onde o profissional clínico deve ir com o paciente e até onde a cirurgia entra, né. Eu diria uma linha tênue porque é uma linha fácil de ser invadida, né. E o ideal é que a gente respeite essas duas condições, ou duas indicações, ou seja, quando realmente tentar, por exemplo, encaixar quais os casos realmente responderiam melhor a intervenções mais invasivas, e esses seriam então encaminhados para o cirúrgico, né? E quais os casos deveriam ser tratados de forma conservadora. O que eu posso te dizer para vocês é que a grande maioria dos casos de DTM são tratados de forma conservadora. Hoje os trabalhos mostram que cerca de 3%, né, dos pacientes realmente têm necessidades cirúrgicas, né? E quando esses pacientes são encaminhados para a cirurgia, o ideal é que se observe também qual a melhor técnica cirúrgica, né? Muitas vezes, os procedimentos menos invasivos podem ser resolutivos, né? Por exemplo, entre as modalidades cirúrgicas, entre as modalidades invasivas, a gente tem desde uma infiltração com hyaluronato de sódio ou corticoide, passando por uma artrocentese, uma artroscopia, chegando até uma artrotomia, que seria uma cirurgia aberta da TM, né? Se você for conversar com um cirurgião de formação em essência, ele nem considera esses primeiros procedimentos que eu falei como uma cirurgia, né? Muitos não consideram nem a artrocentese como um procedimento invasivo, mas para nós, clínico, tudo que perfura, corta, a gente pode classificar como invasivo. Mas, enfim, até quando você decide encaminhar o paciente para a cirurgia, o ideal é que se discuta com o cirurgião qual que é a técnica que precisa ser realizada, né? Ou que se encaixaria melhor naquele caso. Quando vocês colocam para mim a pergunta, né, como é a associação do profissional, eu posso te falar que na prática, da minha parte, é uma associação ou uma relação muito respeitosa, né? Se cada um ali reconhecer qual que é a sua importância e qual deveria ser a sua conduta nos casos de DTM e dor orofacial, tudo vai bem. O problema é quando você tenta, na verdade, é quando você não respeita esses limites, né? E aí você vai tentar resolver um problema que não deveria ser resolvido, por exemplo, pelo método invasivo, e aí você pode ter consequências ruins, né? No médio e no longo prazo com aquele paciente. Uma característica desses pacientes com DTM, Caroline e amigos que estão escutando, é que esses pacientes normalmente eles não vêm com uma queixa só, né? Quando a gente faz a anamnese, a gente percebe que existem normalmente ali comorbidades relacionadas a perfil de comportamento, mas a presença de cefaleias primárias ou secundárias, algumas doenças como fibromialgia, reumáticas que podem ter também. E também a gente percebe que a DTM sofre uma influência do gênero, as mulheres têm mais questões genéticas e, sobretudo, o perfil de comportamento. São situações que a cirurgia não atinge, né? Agora, em contrapartida, tem outras situações, principalmente que envolvem ali a biomecânica, o funcionamento da ATM, e realmente, muitas vezes, se você ficar insistindo só com o conservador, você vai exigir demais do paciente, sobrecarregar, e muitas vezes prolongar algo que poderia ser resolvido de uma forma mais eficiente. De qualquer forma, o que eu posso colocar para vocês é que o curso de tratamento segue uma primeira abordagem conservadora, depois, se optar por uma abordagem cirúrgica, se faz a indicação, e o ideal é que depois esse paciente mantenha um controle também desses fatores que eu citei aqui, né, de forma conservadora, né, ao médio e longo prazo. A Entendido? gente aprende assim com o professor Bonotto, a escadinha, né? Vai evoluindo. Exatamente. A terceira pergunta é: a especialidade de DTM parece ser uma das que mais trabalha de forma multidisciplinar, com fisioterapeuta, neurologista, psicólogo, entre outros. Como é esse trabalho em equipe no cotidiano? É mais ou menos o que a gente estava falando agora com outras especialidades envolvidas, né? Sim, a gente costuma até brincar, né, quando a gente vai falar disso ou está escutando, né? A gente sempre escuta assim, que DTM é multifatorial e deveria ser tratado de forma multidisciplinar.
mas que dificilmente a gente aprende exatamente como lidar com isso, né? E que na prática a teoria é outra, ou seja, é muito difícil você montar uma equipe multidisciplinar, eficiente, que funcione. Mas é possível, né? É possível sim, tá? Eu posso falar por mim. Depois desse tempo todo atendendo, eu tenho algumas coisas que hoje eu posso dizer que eu sou privilegiado, porque eu já atendo há muito tempo no mesmo lugar, que aqui em Belo Horizonte. Então, a gente, apesar de ser uma capital, né, padrão do porte de Curitiba, de certa forma, a gente tem aqui muitos profissionais, a população, né, é uma população considerável também, mas a gente acaba formando, conseguindo formar, ser formador de opinião e também formar uma equipe a partir do momento que você estabelece uma linha de conduta, né? Então, o que eu posso falar para vocês é que hoje eu tenho sim a possibilidade de falar que eu trabalho de forma multidisciplinar, mas eu não encaminho para ninguém que eu não conheço, não encaminho para ninguém que eu não possa conversar, e não encaminho para ninguém que realmente não entenda de DTM e de dor orofacial e também um pouco de bruxismo. Então, hoje eu posso me dar esse luxo. Eu tenho aqui mais próximo, vou pegar como base hoje. Hoje eu conversei com um psiquiatra, conversei com um reumatologista, estou olhando aqui meu WhatsApp web. Conversei com uma reumatologista, doutora Flávia. Hoje eu atendi paciente que viajou 500 quilômetros para eu atender. Atendi aqui caso de neuropatia. Meu dia começou discutindo um caso de neuropatia pós-trauma por implante endo, que é um caso chato dentro da nossa especialidade, e terminou agora com um caso de bruxismo e DTM muscular associado a uma questão de ordem comportamental. E em todos os casos, assim, eu preciso de alguém comigo, tá? Então, tem um neuropsiquiatra que trabalha com a gente aqui na equipe, eu encaminho para ele vários pacientes e tem retorno de todos. Eu consigo ter um retorno eficiente dele, discutir medicações. E essas questões de ordem neuropática todas eu discuto com ele hoje em dia. Por exemplo, uma paciente que teve com a gente aqui, né, neurologia pós-trauma, já estava medicada, eu identifiquei que tinha um componente também no eixo psíquico, alterações. Ele é neuropsiquiatra, ele me ajudou a definir isso como diagnóstico. Ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, mas ela tem outras questões de ordem psiquiátrica a se resolver. Do ponto de vista neurológico, tratamento da dor, ela estava respondendo bem ela não estava respondendo bem à pregabalina. Ela tem alguns problemas de adaptação à medicação, então a gente achou melhor por trocar para o gabapentina e associar com o tricíclico. Tudo isso com base num diagnóstico, neuralgia pós-trauma, mas considerando as comorbidades. Ela não dorme bem, ela tem essas questões psiquiátricas. Fez o ajuste do Brintellix, que é um antidepressivo. Então, a gente observou o paciente do ponto de vista psiquiátrico, neurológico. Dentro da neurologia, a gente considerou a neuropatia pós-trauma, a cefaleatria, que é essa dor de cabeça que ela tem. E dentro da área médica, a gente considerou ainda qual medicação poderia contribuir para a insônia. Ela tem uma insônia, ela tem dificuldade para pegar e para manter o sono. Então, veja que a dor não acontece em qualquer pessoa, né? Normalmente vem esse pacote. Aqui dentro do consultório, da clínica, tem duas profissionais da área de fisioterapia que trabalham aqui dentro comigo. Não são minhas funcionárias, são realmente parceiras. Elas fizeram curso na área, são treinadas para atender em DTM, dor. E a escolha de ter elas aqui por perto é justamente para facilitar o meu trabalho e também o do paciente. Já que, por exemplo, no caso da fisioterapia, é um profissional que a gente demanda muito. Mas eu acho que esses que vocês citaram, né, o fisioterapeuta, o neurologista, o psicólogo, eu acrescentaria aqui, né, o psiquiatra e o reumatologista, são profissões que a gente tem que ter por perto, né? E aí alguns colegas citam a dificuldade de trabalhar, por exemplo, no interior, porque pode ter dificuldade em encaminhar, encontrar um profissional para atender esses pacientes nessas especialidades médicas, afins, né? E realmente é uma dificuldade. Então, a gente tem que entender que quando você pergunta do mercado de trabalho, se você ampliar um pouquinho, né, essa fotografia, você vai ver que talvez, à medida que a população, o número de médicos, de profissionais, esses que trabalham na equipe, eles estão menos disponíveis, o seu trabalho vai ficando mais difícil, né? Então, dentro disso,
Muitas vezes o paciente vem numa consulta inicial, nesse caso específico, quando a gente identifica que precisa de uma interconsulta, antes mesmo de colocar ele no tratamento, a gente encaminha e a gente estabelece um plano de tratamento com essas prioridades, né? Nesse caso que eu citei aqui, era otimizar essas drogas. Aí agora, o tratamento físico que eu digo é o que a gente vai intervir ali, seja fisioterapia ou odontologia, ele pode sim fazer uma diferença, ou seja, vir e realmente trazer benefícios, né? Já que em termos do sistema nervoso central, as medicações já estão fazendo ali seu papel. Então a ideia sempre é essa, né? E com esse papo vocês vão percebendo o quê? Que o profissional da nossa especialidade, ele acaba sendo um profissional diferenciado. Para fazer diferença, ele realmente tem que ser diferenciado. Então a área ela passa a ser atrativa a partir do momento que, se você gosta disso, você estuda e quer atender nessa área, não vai ter muita gente que gosta dessa confusão toda não, né, Carol? Sim, e a odontologia, ela sempre teve a fama de você trabalhar sozinha no seu consultório, né? Então, a DTM, ela muda muito essa visão da odontologia meio que segregada da saúde, assim. Ela agora Sim. veio para... E acredito que com a pandemia, o estresse, tudo que foi acumulado nesses quase 2 anos, a demanda de pacientes com DTM aumentou muito. Sim, isso que você falou é uma realidade, é uma verdade. A DTM, ela é uma especialidade odontológica, mas se você for ver a fundo, boa parte do que se tem em DTM como demanda, não teoricamente seria resolvido pelo dentista, né? Mas por que o paciente está com a gente? Talvez a resposta está porque a maior parte das dores na região orofacial vem do dente, né? Então, se faz necessário um diagnóstico diferencial de uma odontalgia típica, né? Quantos pacientes num serviço assim de base vêm encaminhado de repente? Já trabalhei em hospital e encaminha para o especialista em DTM e o paciente tinha uma pulpite, realmente. Recente, agora, uma médica ficou internada 3 dias aqui, desconfiaram de tudo, e ela tinha uma necrose pulpar, sem alterações de imagem evidente. Ela ficou 3 dias internada, buscando causas mais complexas, né? Então, não desconsidere essa informação, né? Eu já li a respeito, eu não posso afirmar isso com certeza, mas cerca de 80% das dores na região orofacial, elas têm origem odontogênica. Então, é uma questão que envolve o dentista, e por isso a gente está liderando isso aí. Só que a gente precisa dessas outras áreas. E, ao mesmo tempo, a gente não mexe com dente, né? No nosso dia a dia, quase nada. Eu mesmo aqui no consultório eu não faço nada. Então, isso distancia a gente de um protocolo de atendimento convencional dentro da odontologia. E aí, veja você, Caroline e demais aí, estudantes, quando um paciente chega no consultório de DTM e ele nunca foi, o que ele está esperando? Ele está esperando encontrar um dentista, como ele sempre encontrou. Aí ele encontra esse cara aqui que está falando com vocês, que tem mestrado e doutorado em ciências biológicas, microbiologia, sou terapeuta, entendo de genética, estudo dor, tem 19 para 20 anos, e eu não vou muitas vezes olhar a oclusão, se ele é classe 1, classe 2, classe 3, se está faltando um dente ou não. Eu vou querer saber onde que dói, quando começou, qual que é a intensidade, qual que é a qualidade da dor, se ele toma alguma medicação. Nessas respostas eu já vou entendendo se trata de um paciente que tem alguma alteração de comportamento importante, se tem um diagnóstico psiquiátrico, se toma alguma medicação relativa à neurologia, à psiquiatria, porque é isso que vai fazer diferença no meu controle, né? Isso, essencialmente, isso não tem a ver com o dia a dia do dentista mesmo, né? Ali, o protesista, o endodontista, mas deveria, né? Esse paciente mesmo que eu atendi e que eu conversei sobre ele hoje de manhã, que eu citei para vocês aqui, que a gente estava ajustando as medicações, ele foi para fazer trocar uma restauração do dente 36 e que virou uma endo, que virou um retratamento, que virou uma exo, que virou um implante e que já virou um implante do 37, perdão, uma endo do 37, que já estava para virar uma endo do 35, e quando na verdade o dentista que encaminhou, ele sabia o que ia fazer no paciente, ele só não conhecia o paciente, né, que ele ia atender, que é um paciente que tem uma alteração no padrão de sensibilidade desde sempre,
tem dificuldade para ser anestesiado, inclusive com anestesia geral, que não se seda facilmente. É um paciente com diagnóstico agora, né, de transtornos psiquiátricos, com cefaleia primária, o que atrapalha tudo no que se respeita à modulação de dor, e que dorme mal, né? Então, eu vou fazer um implante em quem? Eu vou fazer um implante nesse paciente. Será que o meu pós-operatório vai ser o mesmo? Será que eu vou conseguir uma analgesia, como se eu fosse fazer em alguém que não tem nenhuma alteração dessa? Mas normalmente não se tem em todas as escolas de odontologia, não são todas as escolas que você tem informações desse tipo, né? Nem às vezes porque não se tem o espaço e às vezes também porque o objetivo da graduação é formar um profissional generalista, né? Mas no tempo que eu fui aqui, recentemente eu ainda dava aula aqui na PUC e algumas aulas na UFMG aqui como convidado, onde eu fiz o doutorado, eu sempre destacava isso. Eu falava, é importante demais o aluno de graduação ele separar, saber identificar e diagnosticar uma dor odontogênica, uma dor de dente, de uma dor de origem muscular, de uma dor de origem articular e de uma dor neuropática, né? É importante, importantíssimo. De repente você não vai saber conduzir o caso, mas essa diferenciação vai fazer com que você, por exemplo, não abra um dente e faça endo sem necessidade, piorando a situação, né? Com certeza, a gente que está na graduação ainda, a gente às vezes tem casos assim na clínica, né, em que a gente desconfia se é realmente, mas isso é porque, querendo ou não, a federal, ela é um pouco diferenciada por conta do ensino que a gente tem sobre o DTM, né, senão, caso contrário, a gente não teria talvez essa noção sobre o assunto. Exatamente. E isso, com certeza, vão fazer de vocês assim, um profissional já de largada diferenciado, né? Quando eu digo de largada, eu quero dizer assim, logo já formou e você já tem uma certa uma capacitação numa área que não é uma área tão de tanto conhecimento e nem tão explorada, né? Então, partindo aqui para um pensamento mais você dando uma ampliada aí, né? Você pode fazer disso uma dificuldade, uma facilidade, né? Se o produto que você vende tem alta demanda e pouca gente sabe trabalhar, não vai te faltar comprador, né? Mais ou Com menos vender certeza, uma Coca-Cola no deserto, né? Seu produto é sempre isso. caro. Vamos para a última pergunta, então. Como é a especialização em DTM? E quais outras especialidades são proveitosas de se fazer quando já é especialista em DTM? Tá, deixa eu ver se eu entendi, assim, como é o curso de especialização ou como é a especialidade, como é ser especialista em DTM? Você acha que qual viés, assim, qual lado que você prefere? Os dois? Posso falar dos dois também. Acredita que a dúvida seria como é a especialização em si, e depois que eu sou especialista, o que eu tenho que fazer a mais? Então, Depois de especialista. sim, entendi. O que você precisa fazer a mais, né? Tá. Quais são outras especialidades são proveitosas? A gente entendeu diferente. Não, tranquilo. Então, assim, a especialização em DTM em si, ela já é diferenciada a partir do momento que você não tem esse foco no dente, né? E que você vai aprofundar conhecimentos que não são tão aprofundados na graduação, como nem em outras áreas, né? Como conhecimento em dor, né? Dor aguda, dor crônica, dor de origem neuropática, muscular, articular. Com isso, você precisa se aprofundar em outras áreas, como sono, farmacologia. Dentro da farmacologia, você precisa entender essas interações, né? Por exemplo, um caso como esse que eu falei, você precisa entender que um tricíclico é muito bem-vindo, só que ele não deve ser prescrito, de repente, para um paciente idoso que tem alguma alteração de arritmia cardíaca. Então, esse raciocínio, muitas vezes, você não preocupa no seu dia a dia ali, né? Então, a especialização de DTM, talvez por isso que ela seja a segunda especialização da maioria, no meu caso, não é a única, mas ela vem com esses conhecimentos que a gente não tem. E talvez ela vem com uma demanda, e depois do colega dentista passar muitos apertos no consultório, né? Apertos no sentido desses que eu citei agora há pouco, né? É um curso
Agora, o curso de especialista em DTM, eu acho que ele deve ser escolhido pelo aluno com bastante critério, né? E às vezes é uma tarefa difícil para o aluno, né? Porque falta para ele conhecimento para definir quais os critérios. Mas hoje em dia a gente tem aí, né, opiniões, até mesmo pesquisas de satisfação, né? Ou seja, você correr atrás de quem fez, aprofundar nos professores, no currículo dos professores, para tentar cair dentro de uma especialização onde você tem ali professores que realmente praticam a DTM de forma independente. Por quê? Existe uma tendência muito grande entre os profissionais de acabar colocando um pouquinho ali de uma como que eu posso dizer, de forçar a barra, às vezes, né, para um ou outro ponto que é a especialidade anterior dele, onde ele é mais treinado. Em outras palavras, você acaba tentando resolver os problemas com as ferramentas que você está acostumado a trabalhar, né? Então, se eu sou um ortodontista, de repente eu vou imaginar resolver tudo com a orto. Se eu sou um protesista, eu já vou pensar numa reabilitação, né? É aquela história, não sei se vocês já escutaram essas frases, o Daniel, ele me conhece, eu uso muitas vezes essas frases prontas, mas para quem tem martelo, tudo parece prego, né? Então, é fugir desse viés de formação e realmente encarar uma especialidade onde o corpo ali de professores realmente pensem na DTM na sua essência, ou seja, cuidando do paciente nesses pontos principais que envolvem o nosso dia a dia e considerando também a possibilidade de convidar pessoas da área médica, né? Dentro da área médica, da neurologia, da otorrinolaringologia, da medicina do sono, da psiquiatria, e colegas afins também, como os psicólogos, os fisioterapeutas e até mesmo os fonoaudiólogos, né? Enfim, esse seria um curso de especialização ideal, o que é muito difícil. Outra questão é você drenar pacientes para esse curso, né? Selecionar, e mais do que isso, você conseguir otimizar isso tudo dentro de um negócio, né? Ou seja, o curso ali, ele envolve parte financeira, com professores convidados, curso, e muitas vezes o comprador desse curso, que é o dentista, ele não consegue entender ali que ele está acostumado a mais com as questões, por exemplo, numa especialização de orto, de implante, onde você tem ali questões mais palpáveis, né, para o dentista numa primeira formação, né? Mas a DTM ela deveria ser avaliada assim. Agora, eu vou falar por mim, né? Eu dei muita sorte, porque depois que eu fiz a especialidade, eu fui me dedicando em algumas áreas, assim, talvez por intuição, e hoje eu vejo tanto que essas áreas são úteis para mim no meu dia a dia, e eu vejo também que foi realmente gostar, né, de fazer. Eu fiz algumas pós, por exemplo, eu fiquei no HC em São Paulo, trabalhei com o pessoal da neurologia, da psiquiatria, hoje faz diferença demais para mim, foram quase 2 anos. Aprofundar também na área de farmacologia, como eu disse, né? Agora, dentro da odontologia, é uma área proveitosa, eu diria hoje, é a própria área da cirurgia, né? Como foi a pergunta anterior, a gente percebe o número de procedimentos aí que estão surgindo como recurso, sobretudo para as disfunções articulares, né? E de repente um cirurgião bucomaxilo, ou você com conhecimentos nessa área, né? Agora, o que a gente vê é que, por exemplo, cada vez menos se usa procedimentos oclusais, né, para se resolver questões na área de DTM, de dor. Por mais que a oclusão tenha sua importância, mas como objetivo principal, de início, não é uma ferramenta que a ciência está mostrando que deva ser usada como ponto de partida, né? Então, talvez, Carol, as áreas mais proveitosas, né, como vocês colocaram aí na pergunta, elas têm talvez uma relação até com outras profissões, né? Como eu disse aqui, você entender um pouquinho mais do que um cefaliatra, né, faz, quais são as classificações de dor de cabeça, né, das cefaleias primárias. Isso vai te ajudar no dia a dia, não a tratar, mas a reconhecer, né? Você só trata aquilo que você reconhece. Eu respondi ou eu confundi? Não, foi perfeito, foi perfeito. Linkou muito com o que a gente havia falado antes, né, sobre a importância, sobre a multidisciplina, né, ser muitas profissões juntas, né, para tratar. Então, com certeza, a gente tem uma formação durante toda a graduação na odontologia. Então, faz sentido a gente ter o conhecimento em outras para conseguir entender um pouco mais o paciente.
Com certeza, com certeza. E esse conceito, né, de que o especialista em DTM fica fazendo só plaquinha, né, isso dá até raiva na gente, né, é muito mais do que isso. Você usa uma placa quando você acha que você precisa, né. A placa pode ser utilizada ali para várias funções, mas essencialmente ela é uma proteção de uso noturno, né. Mas por trás tem um vínculo com o paciente, dele colocar aquilo todo dia, observar, pode te ajudar, inclusive, na manutenção ali de observações, se está tendo ou não bruxismo à noite. Mas esse raciocínio por trás é o que importa, né? E se você for ver, talvez uma das dificuldades, talvez justifique a gente não ter tantos profissionais de DTM, é muito difícil cobrar isso, né? Ninguém ensina isso pra gente. É como que a gente vai cobrar do paciente essas situações. Ele não está levando nada para casa, né? Quando você faz uma faceta, ele está ali vendo, né? Quando você põe no Invisalign, ele também... Alô? Oi. Ah, deu um piquezinho aqui. Então, Quando você põe o Invisalign, você está levando aquela caixinha bonitinha para casa. Um aparelho ortodôntico nem se fala, está grudado ali no seu dente, né? Uma peça, enfim. São situações, uma cirurgia, você vai sair ali com um corte, com uma dor. Na DTM, no momento da venda, você está vendendo, na verdade, você está vendendo uma promessa futura, né? De melhora. E mesmo assim, você não pode prometer 100%, porque boa parte do tratamento ainda depende do paciente. Então, são situações, Carol, que exigem muito do dentista, né? E aí, você acaba trabalhando mais como um médico, né? Quando você vai num médico resolver uma situação de cefaleia primária, você não vai escutar dele, olha, não, isso aí é assim, você vem aqui 3 vezes, vai ficar branquinho, tá tudo resolvido, e você vai... Não é, olha, você tem um diagnóstico assim, o tratamento base é esse, a primeira linha é essa, você vai experimentar essa dosagem, e você retorna, e a gente vai ver no retorno. E no retorno, ele vai ter um custo e vai ver, e pode ter sido bom e pode não ter sido, né? Então, até isso a gente tem que se adaptar, né? A gente está vendendo um diagnóstico, a gente está vendendo um plano de tratamento, a gente está vendendo ali, muitas vezes, uma consultoria para ele, né? E quando você tem essa equipe multidisciplinar por perto, Carol, você vai, além de vender o diagnóstico, e falar para ele, olha, você precisa fazer uma consulta com um neurologista que entenda de cefaleatria, né? Um cefaliatra, um médico do sono. Além de falar isso, você vai falar, olha, eu posso te indicar alguém da equipe que entende disso que você tem, que é DTM ou bruxismo, mas e que vai poder conversar com a gente e que vai prescrever baseado no contexto geral e por aí vai, né? Perfeito, professor. Então, as perguntas acabaram. Eu gostaria de agradecer. Foi muito bom mesmo. Tenho certeza que para quem gosta de DTM foi sensacional. E é só isso, agradecer mesmo pelo seu tempo, que eu sei que não é fácil conseguir, e o senhor dedicou para nós um pouquinho. Imagina, eu estou sempre aqui à disposição, é só a gente combinar, que a gente sempre vai achar um tempinho para falar sobre outros temas, né? É a área que eu adoro, para mim isso não é nenhum sacrifício, pelo contrário, é um privilégio, é com muito prazer que eu faço isso, tá? E realmente eu espero ter aí plantado uma sementinha, quem sabe dessa turma aqui não surjam outros bons profissionais. Tenho certeza que por falta de bons mestres e orientadores não vai ser. E aí no Paraná tá cheio de gente boa. O Noto está aí o exemplo clássico. Foi um prazer, viu?